E será que a sétima temporada de My Hero Academia pode conquistar o público de novo? E no próximo fim de semana, mais especificamente no próximo sábado, vai estrear a sétima temporada de My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia. E eu lembro que quando antigamente tinha algum anúncio de My Hero Academia, seja tanto pro anime, pro mangá, para os videogames ou até para o cinema, tinha uma grande empolgação. Se comentava muito sobre como pode ser a próxima temporada, como que pode ser a história a partir daqui. Existia exatamente pessoas empolgadas com isso. E agora estamos na sétima temporada. My Hero Academia está indo para sua reta final, tanto no mangá, que já vai acabar nos próximos volumes, como o anime tá no arco final um pouco avançado, pode-se dizer assim, e mesmo assim você não vê a empolgação que se via antigamente envolvendo essa obra. E no vídeo de hoje eu resolvi destacar um pouco isso, porque isso fez eu pensar um pouco por que as pessoas perderam o encanto com My Hero Academia. Então no vídeo de hoje eu vou discutir por que as pessoas perderam o encanto, e depois eu vou discutir se a sétima temporada pode trazer esse público de volta. Mas antes de entrar nisso, caso alguém não conheça, a sinopse de My Hero Academia conta a história do jovem Izuku que nasceu sem poderes, mas seu sonho sempre foi se tornar um grande herói. Para isso, ele entra na escola de super-heróis e se esforça para ser o campeão número 1 do mundo. Bom, e agora eu vou falar um pouco da ascensão à queda de My Hero Academia, até chegar no ponto de falar da sétima temporada, especulando se ela pode ou não ser a chama de esperança que vai ressuscitar My Hero Academia para o público que muito já abandonou. Bom, para quem não sabe, My Hero Academia começou a ser publicado em 2014. E ele foi publicado no momento certo e ele teve uma importância muito grande quando ele foi publicado. Porque para quem não lembra, em 2014, a Shonen Jump estava vivendo um momento de transição. Afinal, 2 dos seus grandes mangás estavam se encerrando. Naruto estava praticamente encerrado e você também tinha o Bleach, que também estava se encerrando. A partir daí, a Shonen estava sofrendo uma coisa grande. Seus mangás estavam se encerrando, ela não sabia muito bem para onde ir e ela precisava que novos títulos surgissem para realmente trazer o público de volta, para demonstrar que eles ainda iam continuar, não perder um público na verdade, porque o público estava fiel, mas com grandes obras acabando, é normal o público sair. Eles tinham que manter na revista, mas para isso, obras tinham que surgir. E só mais para frente ia surgir Demon Slayer, que foi o grande sucesso de mangá e o grande sucesso de anime, que fez com que uma nova geração fosse formada a partir dali, e agora com Jujutsu Kaisen também, que estão levando uma nova leva de geração. Em 2014 surgiu My Hero Academia, e esse mangá chamou atenção desde a sua estreia, ainda mais pela temática de super-heróis diferente que não é tão utilizada em mangás e animes. E por que chamou atenção? Por vários motivos. Primeiro, porque na época que você tem que lembrar, em 2014, era onde a Marvel estava no seu auge. Ou seja, todo mundo queria ter o seu produto envolvendo um universo de super-herói. Todo mundo sabia que aquilo era lucrativo e muita gente queria consumir. Isso, obviamente, já chama a atenção de um público que estava faminto por mais coisas de super-herói. Outra coisa que chama a atenção é a ideia da história. A ideia da história do Izuku Midoriya ser um garoto que realmente faz parte de 20% do mundo, que não tem seus superpoderes, é algo que é fácil de se engajar. Os personagens também são muito interessantes. O começo da história chama a sua atenção. E mais do que isso, o design é diferente. Quando você pensa no design de My Hero Academia, ele tem os traços de mangá, mas quando você pensa muito no que foi feito, ainda mais por usar a temática de super-herói, você vê que tem uma leitura um pouco de quadrinhos, mais pro comics no meio da sua obra. Tudo isso chamou sua atenção. Eu lembro que quando eu comecei a ler My Hero Academia, foi logo depois do encerramento de Naruto. Eu tava procurando um novo mangá, já estavam comentando bastante sobre My Hero Academia, e aí eu comecei a ler. E realmente o mangá e os primeiros arcos do mangá são muito bons, porque eles conseguem misturar aquela beleza e aquele charme que um comics tem envolvendo os super-heróis com a incrível forma de se contar histórias de mangás shonens, com a amizade, com a superação, com arcos de torneio, com arco de treinamento, com a pessoa que não é ninguém, que você sabe que vai subir para ser um grande herói. Tudo isso acabou conquistando muito, era uma união muito boa. E os primeiros arcos conquistaram e o mangá vendeu muito. E depois que o mangá começou a vender muito, em 2016, aí se estourou de vez a obra, porque surgiu o anime.
anime. E o anime veio com uma boa animação, não era a melhor animação do mundo, mas mesmo assim, veio com uma boa animação, e a partir daí, My Hero Academia já tinha conquistado seu público. A partir daí, o público já queria consumir mais. Cada vez mais ganhava mais fãs, cada vez mais as pessoas conheciam mais a obra, e era aquela obra que sempre que alguém queria ler um mangá, recomendar para alguém um mangá, ou era My Hero Academia porque estava na boca das pessoas, ou porque teve muita gente que falava, eu concordo, que My Hero Academia era um ótimo mangá para você começar, introduzir alguém ao universo de mangás e animes, porque era uma história que ela poderia ficar mais familiarizada por ser uma temática de herói, escrita de uma forma mais como mangá, então também era uma boa introdução. Então o começo foi excelente, fazendo com que ganhasse grandes públicos, chegassem filmes do cinema, como My Hero Academia 2 Heroes, que chegou até a vir pro cinema brasileiro, algo que na época nem era comum vir ainda filmes de anime pro cinema. Viam muitos poucos, como até vem hoje em dia ainda. E aqui agora eu vou falar alguns spoilers, um pequeno spoiler, não do arco que tá agora, mas mais para um momento lá no começo do anime, mas que tem uma grande relevância, que eu vou falar que eu acho que esse é o momento de virada pra mim, que é o momento onde envolve a grande batalha do All Might. A grande batalha do All Might é um grande momento do mangá e um grande momento do anime, muito emocionante, muito bem feito, num arco que é bem construído. Logo depois desse arco, as pessoas esperavam que viessem mais arcos tão emocionantes como aqueles. E a obra consegue até manter essa qualidade a partir dali, até que no mangá chega no arco do Deku Dark, que é o momento onde ele fica meio sozinho, tentando lutar, e que recentemente foi adaptado para o anime. Esse arco no mangá já estava meio que o público largando um pouco a obra, porque ali já tinha acontecido muitas coisas, e você vê que o escritor já estava um pouco perdido em como realmente organizar a sua narrativa, e isso acaba virando um problema para My Hero Academia, que no mangá cada vez mais ia caindo um pouco mais da sua qualidade. Você via que depois dessa luta do All Might, My Hero Academia ainda tinha grandes momentos, como a parte do Endeavor, que eu consigo destacar forte, mas eu não vou destacar tantos, mas tem outros momentos, eu não vou destacar para não dar spoilers muito da obra, mas quando você pensa, My Hero Academia, ele tem bons momentos, mas ele acaba vivendo de bons momentos depois dessa luta do Endeavor. Você pode ver que os arcos a partir daí, eles têm que ficar um pouco mais, realmente com um tom mais pesado, um pouco mais adulto, porque as consequências a partir dali vão subir de degrau. E o problema é, quando sobe de degrau, o mangaka parece que ele não conseguia levar essa história tão bem. Parece que até aquele momento ele usava o clichê, ele estava numa zona segura, com arcos que não eram usados, mas não tantos, arco de acampamento, o grande arco era do All Might até aquele momento. E depois que não chega em arcos que realmente tem que tratar de grandes consequências, de grandes vilões, aí que o autor começa a se perder bastante. E pra mim, do All Might até o Dark, você pode ver que o mangá ele oscila muito em volta dos arcos. Tem arcos que são muito enrolados, tem passagens que são muito enroladas. Alguns momentos ele fica um pouco perdido em como escrever sua obra. E pra mim o Deku Dark é quando você meio que lá, eu por exemplo, que eu meio que perdi muito da esperança do gosto que eu tinha pelo mangá. Porque é o momento onde seria a virada pro protagonista, onde ele mostraria qual que é o motivo pra ele virar o grande herói. Porque a primeira cena do mangá e a primeira cena do anime é ele falando como ele se tornou o maior herói do mundo. Então você espera ver esse momento. Você espera que esse seja o ponto de virada. E você vê que ele não trabalha muito bem isso. Então pra mim esse é o problema do mangá. Ele foi caindo muito de qualidade ao longo dos arcos, porque o autor não conseguia trabalhar tantos personagens ao mesmo tempo, tantos arcos ao mesmo tempo, e é uma consequência tão grande como precisava. E por isso que eu fui perdendo muito encanto pela obra. Eu continuo lendo, até porque eu gostava tanto da obra no começo, que eu comprei o mangá como um todo até agora. Mas chegou num ponto onde eu acabava lendo mais pra saber como é que tá, porque até o momento eu quero saber como a obra encerra. Mas eu não lia com aquela vontade, aquela empolgação. Eu lia mais por ler, porque realmente a obra já não estava mais me cativando. E se o mangá, por causa de tudo isso, não estava funcionando, o anime também não funcionava por outros motivos. Porque o anime ele ainda podia funcionar melhor que o mangá em relação à animação. A animação poderia funcionar muito bem, deixar as quantidades de lutas que tem excessivas empolgantes no anime, e a partir daí funcionar melhor, atrair o público melhor. Mas não foi isso que aconteceu, exatamente pela forma como a produção das últimas temporadas foram feitas, e aí que gerou uma revolta do público. A animação ao longo das temporadas foi caindo muito a qualidade delas. Ainda tem grandes momentos, mas você vê que a qualidade caiu muito. E muito pela escolha de como eles foram contar a obra. Eles resolveram contar a obra de uma forma diferente, por causa que eles precisavam fazer muita coisa de My Hero Academia ao mesmo
tempo. Enquanto estavam lançando algumas temporadas, estavam fazendo alguns filmes. Só que o filme é muito mais caro que a temporada regular. Então o que eles faziam? Eles pegavam os animadores, os melhores animadores, e jogavam para fazer o filme. Então a partir daí, a produção era com animadores que obviamente são bons, mas não são tão bons quanto os melhores. Então você via que o anime em algumas temporadas ficou enrolado, ficou arrastado, mal desenvolvido, e os problemas que tinham no mangá, eles passaram pro anime, porque a história continuava com esses problemas do autor não conseguir conduzir os arcos tão bem como um todo, e tinha um plus da animação não estar boa, porque todo mundo estava fazendo filme. E sem contar que eles enrolaram em muito arcos, mudaram algumas ordens de alguns arcos que já não eram bons e ficaram piores com o anime, e aí o público que já não gostava de algumas coisas do mangá, que já estava largando, o do anime foi pior, porque realmente foi perdendo impacto. Então por isso que o público do mangá largou muito o mangá, por causa dos arcos, como eu fui falando, e o anime ainda tinha esse plus do anime que tá cada vez mais arrastado, tá cada vez com uma animação que não é tão boa como deveria ter. Tanto que esse arco que eu mencionei do Deku Dark, que eu não gostei no mangá, no anime ele ainda é um pouco pior. Acho que a animação tem um grande momento e o resto cai bastante de qualidade, apesar da trilha sonora ainda se manter muito boa, por exemplo. E aí a gente chega na 7ª temporada, que seria essa temporada que vai começar ir pro arco final, destacar mais o arco final. E aí fica a pergunta, tem como se empolgar com ele ainda, ou a 7ª temporada vai ser só mais um ponto de uma obra que já foi muito boa no passado e hoje só vive pelo nome? Eu acredito que infelizmente vai ser a segunda opção. Esse arco no mangá, que é o arco final, ele tem coisas muito boas, grandes revelações, grandes momentos até agora. Você sabe que alguns momentos que você vê no mangá, quando forem animados, vai ficar muito bonito e muito bem feito, vai funcionar em tela e vai emocionar bastante gente. Mas ao mesmo tempo, eu ainda vejo que muitos problemas que tinham em outros arcos, eles se repetem aqui. Como a parte de uma confusão de como desenvolver bem os grupos, como ele faz com que as lutas funcionem em tela, isso acaba gerando muito problema pro My Hero Academia nesse último arco. E além disso, do arco não ser bom, mas ele tá com alguns problemas, você ainda tem um outro problema que seria o mesmo problema do filme que eu mencionei para trás. Para quem não sabe, nesse momento tem muitas produções paralelas sendo feitas de My Hero Academia. Você tem 2 filmes sendo feitos, você teve um OVA que saiu ano passado, então você ao mesmo tempo que está fazendo a animação dessa temporada, está fazendo os filmes, então vai cair no mesmo problema que aconteceu naquela temporada, que seria o problema de você ter uma animação que provavelmente vai estar numa qualidade abaixo do esperado, porque os melhores animadores estão focados em filmes paralelos que não interferem na história principal. Como eu falei, tem coisas boas, tem personagens novos muito interessantes que aparecem aqui, tem momentos que animados vão ser incríveis, eu tenho certeza que eu vou querer ver e talvez rever, mas mesmo assim eu vejo que esse arco ainda tem problemas narrativos graves e ainda por cima, principalmente na parte como se organiza a parte dos núcleos dentro do arco, você ainda tem um plus grande que seria esse conceito da animação provavelmente está abaixo. No fim das contas que a conclusão do vídeo seria, se eu acredito que My Hero Academia, a 7ª temporada ainda pode conquistar o público. Eu acho que quem é super fã e que acompanhou até agora, vai continuar acompanhando e se gosta de tudo, vai gostar do mesmo jeito. Agora, se você que largou, agora quer voltar porque tá chegando na reta final, eu acho que você vai ter a mesma sensação que você tinha antes, de um anime que já foi muito bom e que agora que se perdeu no caminho, ainda mais com a animação que provavelmente vai ter uma qualidade que não vai ser das melhores possíveis dentro do próprio anime. Você pega temporadas atrás que vão ter animação melhor do que agora, e isso pode ser um problema. Então, concluindo, eu acho que vai ser melhor? Infelizmente não. Mas eu entendo que pode ser que, por ser o arco final, muita gente volta e até a audiência cresça. Porque vale destacar, My Hero Academia, ele é muito criticado na internet, sim, mas ele ainda é um mangá que faz muito sucesso. Ele ainda é um mangá que vende muito e o anime ainda tem uma grande audiência, com boas bilheterias quando sai em filme no cinema. Tanto que já tem um live action de My Hero Academia que está confirmado para sair nos próximos anos. Mas no fim, essa é a minha opinião. Eu acho que, infelizmente, My Hero Academia, a 7ª temporada, não vai fazer com que o público que largou a série reconquiste ele. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você ainda assiste My Hero Academia? Você gosta da obra? Você não gosta? Que momento você largou? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.